Graça e paz, queridos irmãos, amada igreja, dando sequência em nosso estudo sobre a palavra de Deus, essa bendita palavra de Deus. Vamos fazer uma breve análise dos livros do Novo Testamento, começando de Mateus, cujo nome significa presente, e realmente ele nos presenteou com a sua análise, a sua descrição sobre Jesus, mas trazendo para nós o Jesus Rei. Jesus é o Messias, é o Rei dos Reis. Ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Vários homens de Deus em várias porções, 40, 60, pelo menos, profecias apontam diretamente para Jesus, como sendo o cumprimento dessas profecias. Então, alguns trechos, Mateus 9:9. Nós lemos assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Então, o próprio Mateus usa o nome Mateus. E enquanto isso, os outros escritores, eles usam o outro nome, pelo qual ele era conhecido. Então nós vemos de forma mais clara Marcos 2,14, usando o outro nome. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Então, nós lemos que Mateus é o mesmo Levi, um coletor de impostos. Foi um dos 12, isso nós sabemos. Então, Mateus 10, nós lemos sobre os 12. 10:1, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, ou publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes, que foi o que o traiu, quem o traiu. Então, foi um dos 12. Mas tendo sido um coletor de impostos, um publicano, algo que era extremamente odioso, porque era um judeu cobrando impostos de seus compatriotas, de seus irmãos judeus, chegou um dia que ele desejou abandonar tudo. Então, nós lemos essa descrição em Lucas 5, 27 e 28, Lucas 5, capítulo 5, versículos 27 e 28. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então, ao contrário de Demas, nós lemos em Timóteo que Demas, tendo amado o presente século, ele deixou Paulo, ele deixou a fé. E nós vemos que Mateus, Levi, ele abriu mão de todas essas coisas tão valorizadas pelo ser humano, a ponto de ele defraudar, roubar o seu próximo. E nós entendemos muito bem o que devia significar nesse desgosto por um publicano, porque nós temos os nossos políticos aqui no Brasil. Nós sabemos o que é ser alguém tirando vantagem dos seus irmãos, criando impostos para nós que temos uma das cargas tributárias maiores do mundo. Então, nós sabemos o que nós sentimos pelos nossos representantes políticos, embora, claro, seja nossa culpa que eles estejam lá, muitos de nós não votando no que poderiam ser bons candidatos e preferindo os corruptos, às vezes por um ganho assim irrisório, por algo tão
tão pequeno o povo brasileiro se deixa vender. Então nós entendemos o que eles sentiam pelos publicanos, porque é exatamente isso que nós sentimos e pensamos sobre os nossos representantes políticos. Então uma assinatura, né, no livro é Reino dos Céus, né, aparece 32 vezes. Então o Reino dos Céus conforme nós vemos aqui mais à frente, essa esfera, essa terra, esse viver na terra, é viver o céu aqui na terra hoje. Então, quando Jesus veio para desfazer as obras do diabo, para nos tornar filhos de Deus aos que creem, né? João 1, 11, 12 fala que veio para os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, eu não sou filho de Deus por causa de um ritual, eu sou filho de Deus pela fé, né, em Cristo Jesus, por receber Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador, Senhor da minha vida. Antes escravo do pecado, agora, né, escravo de Cristo. Então, quando uma pessoa faz essa confissão, a se confessar o Senhor Jesus com a tua boca, serás salvo. Quando alguém crê exclusivamente em Jesus Cristo, ele passa a ser filho de Deus. E sendo filho de Deus, ele vai viver o reino dos céus nesta vida. Existe uma música dos Arautos do Rei, o céu, né? O céu é aqui quando nós aprendemos a orar, a perdoar, então amar o próximo, amar o inimigo, orar, né? Então, quando nós vivemos essa vontade de Deus para nossas vidas aqui, né, deste lado da eternidade, o reino dos céus é aqui e deve ser aqui. Então, nós lemos aqui, a palavra-chave é cumprimento, né, que realmente muitas profecias foram cumpridas, e todas as profecias apontavam para quem? Jesus. Jesus é o rei, é o Messias prometido, ele que é filho, né, da linhagem de Davi, né, ele é filho de Abraão, né, nele, lembra a promessa feita a Abraão, olha, em ti, né, toda a descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, Jesus é o cumprimento de todas essas profecias. Então, em Mateus, nós vemos também sobre a rejeição do Messias, né, desde aquele momento em que os bebês foram perseguidos, diabo usando, né, homens, líderes políticos para tentar aniquilar o Messias prometido. Então, desde ali é retratada, né, a rejeição do Messias, né, a sua fuga para o Egito. Mas duas curiosidades, né? Apenas aqui nós lemos a palavra igreja. É Mateus 16, 18, os irmãos podem abrir aí comigo, Mateus 16, 18. Nós lemos o registro de igreja, né? A palavra igreja sendo usada. Mateus 16, 18. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, o versículo 17, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Pedro, nome Pedro no grego, Petros, significa pedra ou homem-pedra. Só que na frase seguinte, Jesus usou a palavra, a outra palavra, é uma forma feminina da palavra pedra, e não um nome próprio, fazendo, portanto, um jogo de palavras. Cristo não disse sobre ti, Pedro, ou sobre teus sucessores, mas sobre esta pedra, essa revelação divina, quer dizer que ele é a pedra angular, ele é a rocha. Então, é sobre Cristo que nós edificamos a igreja de Deus. E quem é a igreja de Deus? Quem são as pessoas que são a igreja de Deus? Todas as pessoas que em todas as épocas creram, né, no Messias. O justo viverá pela fé. Em Romanos nós lemos essa referência, essa palavra, que é uma referência de Abacuque. Então, as pessoas que são filhas de Deus são aquelas que creem em Jesus como o único e suficiente Salvador. A palavra de Deus vai falar
que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, né? Então, quem crê em Jesus, apenas em Jesus, para ser seu Senhor, seu Salvador, esse é filho de Deus. E os filhos de Deus é que constituem a igreja de Deus, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Não é uma denominação. São pessoas que creram no mesmo Salvador, no mesmo Senhor que é Jesus Cristo. Então, apenas aqui é usada a palavra igreja, e para finalizar, Mateus, né, em Mateus que nós lemos sobre a grande comissão. Jesus foi, mas não nos deixou sozinhos, não nos deixou órfãos, né? Então a grande comissão é dada aqui em Mateus 28, 18 ao 20. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide. A igreja, ela avança, ela ataca, ela se levanta para conquistar discípulos, fazer discípulos de todas as nações, quer dizer, sem acepção, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui é uma entre muitas referências sobre a triunidade, quer dizer, Pai, Filho e Espírito Santo, então iguais, né? Ensinando-os a guardar, quer dizer, você vai ensinar quem a guardar? Os discípulos que foram feitos, devem ser feitos. E só adultos, né, podem ser discípulos, só adultos podem guardar. Então você vai batizar adultos. E esses adultos que vão guardar todas as coisas ordenadas, né, por Jesus, e com a certeza: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Mateus, né, como vimos, cujo nome significa presente, ele nos presenteou com essa visão de um Cristo, Senhor, Rei, Messias, cumprimento de todas as profecias. E é esse Jesus que nós amamos e servimos. Deus abençoe a todos.